Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 1, nos versos 29 a 34. Diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos ler mais um texto? No livro de Gênesis, no capítulo 22, de 1 a 19. Diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, junto da Tua Palavra, para entender, ó Pai, aprender e colocar em prática, Pai, cada vez mais os Teus ensinamentos para nós, que são eternos. Em nome de Jesus, ó Pai, toca o coração de cada um e faz-nos, ó Pai, cada vez mais gratos, ó Pai, pelo privilégio de ter contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vemos aqui 2 textos que falam sobre cordeiro, né? O primeiro texto foi sobre João Batista falando a respeito de Jesus, né? E
anunciou a Jesus dizendo: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que no Antigo Testamento, a gente pode ver aqui pelo texto que foi lido depois, que quando fosse fazer a expiação dos pecados, né, para que Deus perdoasse os pecados, havia derramamento de sangue, havia morte, havia um holocausto de um animal. E um cordeiro era sempre usado, né? Aí tinha alguns critérios e tudo, mas o cordeiro é o que representa isso. Então, quando João anunciou a Jesus dizendo: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", quer dizer que aquele que estava ali, que era Jesus, ele era aquele que seria o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então, nós temos que lembrar sempre, né, do que significa isso. O que significa quando as pessoas dizem: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus porque, como eu já expliquei brevemente, ele nos proporcionou perdão pelos nossos pecados. Né? Em Mateus, no capítulo 9, no verso 5, diz assim: "Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda?" Em Lucas, no capítulo 5, no verso 24, "Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa." Em Atos, no capítulo 2, no verso 38, diz: "Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Em 1 João, no primeiro capítulo, no verso 9, "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." Então temos aqui vários exemplos, né, de textos falando sobre o perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus. Então Jesus, como Cordeiro de Deus, ele perdoa os nossos pecados. Olha que maravilha. Grande bênção poder ter esse acesso livre a Jesus. Em segundo lugar, ele é o Cordeiro de Deus que nos justifica. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 33, diz: "Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica." Atos, no capítulo 13, no verso 39, "E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés." Em Romanos, no capítulo 3, no verso 28, "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei." Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, diz: "É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé." No Romanos, capítulo 5, no verso 1, "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." A justificação, ela é além do perdão. É como se tivesse apagado a nossa ficha, nos tornados justos. Nos proporciona ter contato direto com aquele que é justo. Então, se Deus nos justifica através da vida de Jesus, quer dizer que nós temos a oportunidade de sermos, digamos assim, julgados e absolvidos. Ele nos absolve. Ele tira a nossa culpa. E, por último, Jesus é o Cordeiro de Deus que nos recebe na glória. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 27, diz assim: "Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário." João, capítulo 11, verso 40, "Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?" Atos, no capítulo 7, no verso 55, "Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita."
Lucas, no capítulo 24, no verso 26, também diz sobre a glória de Deus. Diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Enfim, temos vários exemplos de texto aí que dizem sobre a glória de Deus, né? E, portanto, a glória de Jesus. Jesus, ele é esse cordeiro sacrificial que, além de ser o objeto do sacrifício, ele é o objetivo do sacrifício. E ele vai estar lá junto de nós para nos receber na glória. Que maravilha! Esse é o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito, sem mácula. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, aquele que pode nos justificar diante de Deus. Aquele que nos dá a oportunidade de podermos dizer que estamos mais alvos do que a neve. Concluindo, em João, no capítulo 10, no verso 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim fez Jesus. Ele foi o pastor, ele é o pastor, o cordeiro, e ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos justifica, que está conosco, que nos acompanha e que vai nos receber na glória dos últimos dias. Amém.